Amém? Aqui a referência, nós vamos ver, vamos orar antes. Irmãos, enquanto você vai receber da palavra de Deus, eu posso prever alguma coisa, não tudo, mas a parte que eu posso prever é que receberão aqueles que estiverem com o coração aberto e desejosos. O que eu posso dizer é que o quanto você vai receber depende da sua sede, da abertura do seu coração, porque o que vai ser compartilhado aqui é a palavra do Senhor, e enquanto ela estiver sendo lida e ministrada com a palavra de Deus, então tem muito para lhe dar hoje. Você crê nisso? Amém. Muito para lhe dar, e para mim também, assim como já tem sido para mim, por ter lido antes dos irmãos, e ter sido ministrado antes dos irmãos. Mas eu espero que Deus ministre a sua vida também, por isso vamos orar para que seja assim, em nome de Jesus. O propósito da nossa oração é para que assim seja. O Senhor fale conosco através da sua palavra e possa encher o nosso coração de direção e de paz. Querido Deus, esse momento, ó Deus, será tão importante quanto o testemunho que foi dado, quanto os louvores foram ministrados. Por isso seja tão especial quanto eles, o momento do louvor e do testemunho, que as nossas vidas sejam edificadas, em nome de Jesus. Nós te pedimos isso. Por isso os nossos ouvidos, nosso coração se volta para ti, Senhor. Nesse instante eu peço que teu Espírito tome total controle da nossa atenção. Abre o nosso entendimento espiritual, nos dá discernimento e percepção dessas verdades, que possamos assimilar e que cada verdade dita enraize em nosso coração, para que possa gerar flores e frutos, em nome de Jesus. Amém? 2 Reis, então, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, os irmãos podem acompanhar as suas Bíblias ou nessa leitura aqui. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso a menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes meu senhor estivesse dito do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Que foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando aqui esta carta, sabe que eu te enviei Naamã, teu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaram as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá
pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderiam lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando no conhecimento dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Até aí. Irmãos, lepra não tem cura. Lepra é uma doença séria, crônica, que no período da história que está sendo narrada aqui, esse fato, não havia cura. De maneira nenhuma. Nem os remédios de manipulação fabricados no seu lugar próprio, nem as ervas colhidas do campo, na tentativa mais antiga ainda de fazer o remédio, nem a acupuntura, que é uma medicina que também antiga, mas oriental, não era o caso de Israel, e nenhuma outra alternativa de tratamento para curar a lepra existia. Porque lepra era um mal, queridos, indesejável, temido, que não havia forma de ser curado, a não ser que o Senhor curasse o doente. Só Deus poderia fazer esse milagre. E ele tinha os seus processos, ele tinha a sua forma de fazer. Mas eu quero dizer para os irmãos que, como hoje, aliás, como Naamã, é preciso ser dito que existem problemas em nossas vidas que não conseguem ser tratados, não há cura, não consegue se sanar determinados problemas graves e crônicos de maneira nenhuma. Não há tratamento fora de Deus. Só Deus, para determinadas situações da vida, tem o poder de fazer um milagre. Para isso, Ele tem os seus processos. Entendido? Mas para nós entendermos um pouco mais essa história, é preciso que a gente fale um pouco com vocês, para melhor ficar entendido. Primeiro, isso aqui era mais ou menos 800 a 850 anos antes de Cristo. Então era um tempo muito antigo. A Síria e Israel não se davam, eram inimigos, eram nações inimigas. Então existem algumas curiosidades históricas aqui que eu quero compartilhar. Eram rivais, viviam em conflitos. De vez em quando tinha uma batalha, eles viviam em pé de guerra. E nós lemos que houve uma comunicação entre o general, o comandante do exército da Síria, como também o seu rei, com o rei de Israel, posteriormente com o profeta de Israel. Então, como isso aconteceu? No momento, numa ocasião, possivelmente era um período de paz, estava apaziguada a guerra, mas eles viviam em conflitos. Lembre-se disso. Foi uma espécie de contato diplomático que aconteceu.
Por isso que o rei da Síria tomou a liberdade de enviar uma carta ao rei de Israel a respeito do seu comandante, para que ele tivesse esse benefício da cura de Israel. Por quê? Porque Naamã, que era o comandante do exército, em uma dos enfrentamentos, ele levou com ele uma criança, uma adolescente, possivelmente, uma pré-adolescente ou adolescente, uma menina, a Bíblia descreve como uma menina, que em algum momento, vendo a condição de Naamã, que era um guerreiro valoroso, diz o texto, de grande valor, nós vamos entender um pouco sobre isso, porque diz aqui que por mão desse comandante, Naamã, a Síria vencia batalhas. Então era um homem de prestígio, valorizado, um homem de guerra, um homem valente. Mas em algum momento, essa garota, que era de Israel, que estava numa condição de escrava, mas não escrava, certamente estava sendo desprezada, uma empregada que não tinha alternativa, porque ela tinha sido tomada de Israel como escrava. Mas ela, vendo a condição do seu senhor, me refiro a Naamã, teve compaixão dele e compartilhou com a esposa de Naamã, dizendo: se ele conhecesse, se ele tivesse a oportunidade de chegar a um profeta em Israel, ele oraria por ele e ele seria curado. Porque Eliseu era um profeta da época que auxiliava o rei, conhecido e respeitado como um homem de Deus, que pelas mãos de Eliseu muitos milagres aconteciam, você pode ler nas histórias. E aquela menina guardava em seu coração o que havia testemunhado, que ouvia sobre Eliseu. Quando Naamã viu isso da mulher dele, porque a menina falou com a mulher dele, e a mulher dele certamente procurou Naamã e compartilhou. Naamã, quando ouviu isso, ele buscou o seu rei, que era contato direto com o rei. O rei, aconteceu uma coisa interessante, e compartilhou com o rei. Quando compartilhou com o rei imediatamente falou: vai, toma teu carro, teus cavalos, teus servos, e eis aqui uma carta, vai ser entregue ao rei, e leva esses presentes que eu vou enviar. Queridos, eu fui calcular os presentes, ciclos de prata, e ouro, e mudas de roupa, tudo aquilo ali, era um presente milionário, não era menos de 20 milhões de reais, para você ter ideia. Ele vai ler a carta, ele vai receber, e ele vai providenciar isso na mente do rei da Síria. E Naamã foi naquela comitiva para ter o seu milagre, porque a esperança de repente brotou no coração de um homem a respeito do seu mal, do seu problema, daquilo que o incomodava, daquilo que era detestável. E eu preciso dizer também, uma informação, que como é que eu, quando li, sempre vem na mente, quando a gente está lendo, quando a gente conhece um pouco, dizendo o seguinte: mas como Naamã era general, comandante do exército nativa, se ele era leproso? Porque quando lemos a história de Israel, os leprosos, eles eram afastados da sociedade, eles eram tidos como imundos, eles não tinham contato com o pessoal da cidade. Acontece que nós estamos falando da Síria e não de Israel. A lepra ainda assim era uma doença incurável, mas a cultura de Israel era diferente da Síria, e também a cultura religiosa, a forma de crer era diferente, embora o mal da lepra era o mal em todo lugar naquela época. Mas já não existiam as obrigações religiosas, não eram as mesmas. E também existiam tipos, como hoje ainda existe, chamado de hanseníase,
Naquela época a lepra tinha tipos diferentes e graus diferentes. Como Naamã estava nativa, então a lepra dele, que certamente o limitava e o expunha vergonha, mas era de uma forma que o permitia estar nativa. Mas isso não significava que a lepra era um mal terrível, como o câncer é hoje. Embora alguns cânceres tenham tratamento, a lepra não tinha. Amados, e Naamã foi naquela comitiva, a carta foi entregue ao rei. Quando a carta é entregue ao rei, que o rei lê, o rei não sabia que aquela menina tinha falado de Eliseu. Para a mulher de Naamã, para Naamã, o rei da Síria. Então, quando leu aquela carta, está aí a minha carta, meu servo está indo, meu comandante está indo, está aqui o meu presente, nesse momento de pacificação entre nós, diplomaticamente, está aqui meus presentes, que aqui era um acordo político. Estou enviando um homem que para mim é de grande valor, por favor, providencie a cura dele. Meu irmão, você imagina um rei assim? Como? O que vou fazer? Ele rasgou suas vestes porque o exército da Síria era violento. O exército da Síria não brincava de serviço. E ele falou assim: como eu não estou entendendo, e eu não estou entendendo, então eu acredito que ele está arrumando uma ocasião contra mim para vir contra nós. Ele está criando um problema, ele está forçando a barra, ele está buscando uma desculpa para vir contra nós. Nessa lamentação, chega aos ouvidos de Eliseu, o profeta, e logo Eliseu fala assim: rei, porque embora o rei da época não era o tipo de rei obediente a Deus, mas era um rei de Israel, que tinha o seu temor a Deus. Mas nessa hora, amigos, dos irmãos, veio na hora que ouviu Eliseu dizendo: rei, pode ter calma, diga para ele vir, porque eles saberão que há Deus em Israel. E aí, queridos, o rei se encheu de esperança, permitiu a vida deles. Acredito que não recebeu o presente, estava na expectativa. Naamã vem com riquezas, e chegando lá, pensando na casa de Eliseu, pensando que Eliseu ia recebê-lo, Eliseu manda mensageiros, manda se adiantar o mensageiro para falar com Naamã, antes de chegar na sua casa, bater na porta, fala para ele: lá não precisa nem chegar na porta de casa, vai lá no Rio Jordão, mande ele lavar-se, mergulhando 7 vezes, ele receberá o que veio buscar. Na hora que o mensageiro chega a Naamã se revolta, porque Naamã, irmãos, debaixo do rei, Naamã era um homem extremamente respeitado, de uma patente a mais alta que tinha, era como para nós fosse o general do exército, ou o brigadeiro da aeronáutica, ou o almirante da marinha, que são as patentes maiores das Forças Armadas, ou o chefe do estado mesmo. Chega lá, ele não vem me receber, ele está mandando eu mergulhar no Rio Jordão, não é o rio mais limpo. Ele disse: os rios de Israel, de Damasco, são muito mais limpos do que esses rios de Israel, principalmente Jordão, e eu tenho que mergulhar com o irmão. Nós estamos falando de um homem de muito prestígio, que não tinha costume aliás, que tinha o costume de receber a saudação de todos do reinado, abaixo do rei, os cumprimentos. E agora, o profeta de Israel, que para eles era a nação
inferior, estava dizendo, nem um profeta, era só um profeta para ele. Você vai no Rio Jordão e passa direto, você não chega de casa. Irmãos, aquele homem ficou indignado. Quando ele vai, ele fala assim, não pode ser. Eu quero mais saber não. Isso é uma farsa. E ficou revoltado. A essa altura, um dos seus servos, alguns servos seus, fala assim, Senhor, e a forma que está colocada no pai, é a expressão de submissão, de carinho também, de respeito, pai. Se ele te dissesse para fazer uma coisa que tivesse mais valor, o senhor não faria? Só são mergulhos. O senhor só vai se banhar no rio. O senhor veio até aqui, andou todos esses quilômetros, veio preparar, se encheu de esperança. Só isso, é só isso. E convenceram. O que para mim é atípico também, convencer o comandante. O servo convenceu o comandante. Mas ele ouviu e fez. E nós sabemos o final disso. Porque o sétimo mergulho, aquele homem, quando se levantou das águas, sua pele estava como de uma criança, purificado, curado pelo poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Foi tão forte e tão impactante para ele, que ele procurou Eliseu. Mesmo aquele Eliseu que não queria receber, ele foi lá para falar assim, Eliseu, profeta, agora eu sei que é Deus Israel maior do que todos os deuses. Maior do que todos os deuses. Aleluia. Prestou a reverência devido ao profeta, louvou o nome do Senhor. E a forma que o texto vai discorrendo mostra que houve uma conversão do coração dele ao Deus de Israel. Aleluia. E a história segue, mas nós não vamos seguir até aqui. Queridos, eu estava lendo essa história, me fez lembrar algumas coisas que algumas práticas hoje se fazem. Por exemplo, alguns já devem ter ouvido falar, olha, estamos na campanha dos 7 mergulhos na mão. Alguma coisa desse tipo. Não, os 40 dias de jejum e oração de Moisés ou de Daniel. Não se ouve algumas associações que se faz hoje a respeito para alcançar uma bênção, um milagre, algo inalcançável. E as pessoas fazem associações assim nos dias de hoje, porque quem sabe não recebe a bênção do Senhor. Eu não tenho absolutamente nada contra fazermos algumas relações. Aliás, é estudando a história que é pelas relações que nós fazemos que aplicamos ela na nossa vida. Mas algumas relações as pessoas fazem de forma literal, como os 7 mergulhos, os 40 dias, e se fizer 39, está faltando, não vai receber o milagre. E se encontrar errado, mergulhar 6 vezes, encontrou errado, a pessoa que era 7 mergulhou 6, pode não receber o milagre também. Porque era 7, mergulhou 6, fez 39, era 40. Mas o que eu entendo, irmão, sobre isso? Não é a performance que nós devemos imitar. Isso é simplesmente relativo. O que nós devemos nos apegar aos princípios, são os valores, são as aplicações quanto ao que se aprendeu da história, ao que pode se aprender, que se aplica na vida, porque talvez comigo seja um mergulho, precisa ser 7. Talvez não seja 40 dias de oração, seja 50 dias de oração. Então, a minha experiência, a partir de agora, é a minha experiência com Deus. Então, quanto a ser literal, pode ser para alguns, mas não precisa ser para todos. Não é regra. Os irmãos estão entendendo? E aqui é só um ensinamento, para que a gente não absorva o que vem às vezes como movimentos no meio evangélico, porque algumas igrejas fazem isso e nós não precisamos repetir, porque quando nós vamos para a base bíblica não encontramos tanto respaldo assim.
encontramos sobre os princípios, os valores e as aplicações do que se aprende, mas não necessariamente de forma literal. Deu para entender? Amém? Amém. Mas voltando à história aqui, amados irmãos, foi incrível o milagre. Você imagine um homem leproso que não tinha o que fazer, ninguém conseguia fazer nada por ele, não havia tratamento, não havia princípio ativo na medicina que o tratasse. Não tinha. Era incurável. E um problema que o expunha à vergonha, que podia causar dores, que talvez ele tinha que se limitar ou cobrir-se para não mostrar o seu mal. E eu pensei como isso muitas vezes não está presente nas nossas vidas hoje. Não necessariamente como uma lepra, ou uma doença física, mas às vezes é um problema de caráter, às vezes é um problema espiritual. Pode se tratar, irmãos, de problemas que são crônicos na nossa vida, que já nos acompanham há anos. Tentações, às vezes, que nos levam a cair e que muitos caem indiscriminadamente. Sabe que tem que estar de pé, mas se levanta para cair e é tão difícil. Problemas difíceis de ser tratados e muitos não são. Porque a pessoa vai ouvir uma palestra, ou a pessoa lê algo, ouve, mas não tem funcionalidade na sua vida, não trata. E o tempo vai passando, e o que fazer quando se tem problemas crônicos na vida? O que fazer quando você não pode compartilhar às vezes, porque dá vergonha de compartilhar? Porque tem pecados que são ocultos. E tem um versículo que diz: até dizer é vergonhoso. Então, o que fazer? Cobrir. Dá para ir levando, enquanto der para ir levando. Alguns morrem no caminho, de alguma forma. Alguns são descobertos. E outros vão continuar convivendo com aquela dificuldade. Uns disfarçam porque são bons no disfarce, e são cínicos. Outros disfarçam e se mantêm, mas sofrem para caramba. Porque não são cínicos, são sinceros, são pessoas de verdade, são pessoas que amam a Deus, mas têm uma dificuldade de se livrar às vezes de um determinado mal que o acompanha, que precisa continuar, então se esconde. Vamos esconder aqui. Problemas como Dinamã. Mas quando a gente vai ler a história, observe, irmãos, eu quero que vocês observem em alguns versículos, desde o início, verso 1, deixa lá, eu acho que é o primeiro. Segundo. Aqui diz que uma menina surge no caminho de quem? Naamã. E não era normal isso acontecer. Uma menina que era tipo como escrava se referir à sua senhora a respeito de um problema vergonhoso com o marido dela. Olha que dificuldade para essa menina. Mas ela conseguiu, ela teve acesso, ela falou, ela apontou o caminho para Naamã. Os irmãos entenderam? Aquela menina agora, para aquele homem que estava com um problema incurável, vergonhoso, triste, desprezível, não tinha caminho nenhum. Aquela menina apontou um caminho, e essa menina não tem nem nome. Essa menina é uma anônima na sociedade, para todos. Fala para o meu Senhor, tem um caminho. Tem um profeta lá em Israel. Ele vai saber o que dizer. Ele tem palavra de Deus. Deus é na vida dele. Vai acontecer algo diferente.
Fala para ele lá. Fale para o meu Senhor ouvir as palavras dele. Fale para ele acreditar nisso. Ela apontou o caminho, irmãos. Que extraordinário. Uma menina improvável agora surge no caminho daquele homem que não temia Deus, que não temia o Deus de Israel, não conhecia. Um homem de uma nação que não era Israel. E preste bem atenção. Isso nos faz ver, irmãos, que Deus, Ele amou o mundo. Ele não só amou Israel, Ele amou o mundo inteiro. E Ele faz de tudo para salvar o máximo de pessoas. Pelo convencimento da sua palavra, do seu Filho Jesus Cristo. Mas observe que nessa ocasião a menina se levanta e aponta o caminho. Mais na frente, eu acho que no capítulo 4, veja esse está no 4. Vamos lá? Capítulo ou versículo? Versículo. Mais à frente da leitura, eu acho que o versículo aí, por favor. Diz que no caminho, é porque, irmãos, sem óculos aqui a gente sofre um pouquinho, mas nós lemos, na caminhada, quando ele vai, ele fala para quem? Acho que foi o 4 mesmo, deixa eu ver. Isso, 4 e 5. Agora Naamã, tendo a informação, procura o rei. Fala, rei, aconteceu algo impressionante. Uma menina que está comigo agora com os caras, ela deu uma luz. Eu não sei o quanto isso é verdade, mas como se ouve que em Israel acontecem algumas coisas diferentes e atribui ao Deus de Israel, quem sabe? Quem sabe? Aí o rei, o que o rei fala? Vai, toma carga, leve esses presentes, toma investimento milionário. Meus irmãos, Deus levanta outra pessoa agora, que era o rei da Síria, ninguém menos do que o rei da Síria, para dizer, vai, toma aqui, investiu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus tem levantado anônimos para apontar caminhos certos para a sua vida. Assim como Deus levanta, o diabo também levanta para apontar caminhos errados. Mas Deus levanta anônimos que você menos espera, pessoas improváveis, para de repente mostrar um caminho em que Deus vai trabalhar e abençoar a sua vida, ou chama a tua atenção para falar, ouve aquela palavra, preste atenção, aplique o seu coração a esta, e aí alguém, Deus sempre levanta pessoas para nos dar direção. E essa menina está representando bem isso. Mas não só ela, só nessa passagem são 3 pessoas, ou melhor, observe que em 3 versículos vão ver quem Deus vai estar levantando: a menina e agora o rei. O rei fala, vai, eu estou te enviando, estou investindo em você. Amados, tem pessoas que amam você, valorizam você, porque o rei disse assim, o rei da Síria disse para o rei de Israel, esse para mim é um homem valoroso. Tem pessoas que olham para você e veem valor na sua vida. Tem pessoas que olham para mim, para você e apostam em nós. Tem pessoas que Deus levanta para falar assim, olha, eu quero participar dessa tua vitória. E cooperam conosco para chegar neste lugar. Mas como eu estou falando de pessoas que Deus levanta, eu vou me adiantar um pouco mais na frente, quando Naamã, ele questiona, ele se aborrece com o profeta. Aí 2 servos se aproximam, agora 2 servos se aproximam, diz, meu servo, calma, continua, não para, não desiste, vai avante, está perto da sua vitória, quem sabe. Mas, irmãos, como Deus levanta pessoas assim também, pessoas que não sei se dimensionam a bênção que é para nós, mas Deus levanta para nossas vidas, para cooperar conosco, para recebermos as bênçãos que Ele
menina, a escrava, levantou o rei para abençoá-lo, levantou os servos para que ele não desistisse. É preciso, a primeira coisa, irmãos, que eu quero que nós possamos entender aqui, que Deus levanta pessoas e elas têm que ser ouvidas e reconhecidas. Quantas pessoas se levantam para abençoar a sua vida, para te dar direção para o caminho certo? Porque você sabe quando a pessoa está apontando para o caminho certo, porque do contrário, você sabe quando o caminho é errado. Escolher o caminho errado é uma escolha, mas nós sabemos, conseguimos discernir. Mas quando alguém se levanta para este aqui é o caminho, ande nele, vá ouvir o profeta. Ele tem palavras que curam, uma esperança. Mas na frente do rei, eu invisto na sua vida. Meu Deus, como isso parece com a minha história. E eu acredito que pareça com a sua história também, porque Deus levanta pessoas assim. Elas existem mesmo. Elas têm nomes. Elas moram em alguns lugares. Eu não sei quem são, você sabe. É preciso ouvir essas pessoas. É preciso percebê-las. Não podemos desprezá-las. Tem pessoas que desprezam. Quem está falando é você, eu não vou nem ouvir. Nada. Nem me importa. Está investindo, nem me importa. Deus tentando nos levar a um caminho de milagre. Chega nesses servos, eles encorajam, eles não desistem, não troca esse momento, quem sabe essa não é a única e última oportunidade. E convence Naamã de se arrepender. Você está entendendo isso, irmãos? Mas isso é muito interessante. Nós ouvimos essas pessoas e reconhecemos elas. Você lembra quando Davi pecou e o profeta Natan disse: olha, você está no caminho errado, você é um pecador, e conserte o caminho. Falou para Davi. Davi poderia ir como um rei ignorado. Davi poderia até sentenciar a morte. Davi ouviu as palavras daquele profeta chamado Natan, se ajoelhou, se quebrantou, orou a Deus em arrependimento, sofreu as consequências, mas também foi abençoado, porque ouviu a voz do Senhor através do profeta. Irmãos, não ignore as vozes que Deus tem levantado na sua vida. Não ignore. Deus às vezes levanta pessoas e aponta um caminho, às vezes tem pessoas ignorando. Deus levanta pessoas bondosas e às vezes nós não damos valor devido, enquanto outras pessoas estão dando um valor e alto, às vezes, sendo braço, sendo mão, se doando, e às vezes nós não percebemos, ou não damos a importância devida. Preste atenção nessa história, porque essa história tem a ver comigo e com você. E no final, aqueles que dizem não desista, continua, vai dar certo, tenha constância. Mas aí, até que ele resolve ouvir a voz do profeta, que disse o quê? Está aí dizendo: vai se despir. Aqui, volta o verso antes, por favor. Verso 12. Vai, desce o rio, verso anterior, vai, desce ao rio, vai se lavar, e você volta purificado. Desce ao rio, vai lavar, e outras versões, mergulhe. Irmãos, escute bem. Eu falei no início que tem problemas crônicos, enfermidades da alma, problemas espirituais, que não se encontra cura a não ser em quem? Deus. Qual
mensagem desse Deus através de Eliseu para Naamã: desce, lava-te, purifica-te, mergulha. É desta forma, e são 7 vezes. Irmãos, Naamã começou resistindo, dizendo que como é que é? Dessa forma, sem me receber, não me prestando continência, não me reconhecendo, sendo respeito devido. Eu estou usando minhas palavras, que nos faz entender isso. Ainda neste rio sujo, não é de brincadeira. Ele usou todos os argumentos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que está me ouvindo e vendo aqui através da live. Tem pessoas que, quando são orientadas a desfazer-se, a desconstruir-se, a entrar num processo diferente do que ele imaginava que devia ser. Tem pessoas que resistem, questionam, chegaram como aluno, mas querem ser professores, não aceitam a repreensão, e tem os que não aceitam nem a disciplina, e ainda dizem: é injusto, eu estou sendo injustiçado, não deveria ser assim. E quantos não fazem isso, principalmente nós como pastores, que lidamos às vezes com o gabinete pastoral para aconselhar, exortar ou repreender? Como nós ouvimos isso? Algumas vezes, algumas, não são todas. Algumas vezes nós vemos que tem pessoas que não aceitam. Isso acontece depois porque nós vamos ouvindo e vendo o comportamento da pessoa. Justamente esse comportamento na mão está errado, não é assim, o processo deveria ser outro. E a pessoa começa agora a não se curou por todos esses anos, e quando é orientado, dizer se não é o jeito e não deve ser dessa forma. Naamã, leproso, que reconheceu parcialmente o seu problema ou a gravidade, quer cura. Quem não quer cura daquilo que envergonha, que expõe, que limita, que lhe entristece, que lhe expõe? Quem é que não quer cura? Mas na hora de aceitar o processo, resiste. Na hora que recebe as orientações, sopa. E olha que já vem gente há algum tempo dizendo, apontando o caminho para uma menina. Olha que já tem pessoas que, se for pensar direitinho, tem pessoas já no processo do caminho, na caminhada, investindo, acreditando, valorizando. E às vezes tais pessoas não sabem dar o valor devido. Mas ainda Deus é tão bom e misericordioso que levanta ainda esses servos aqui, dizendo assim: rapaz, senhor, filho, filha, pai, mãe, seja quem for, não desiste, obedece, passa o processo, é para o teu bem, é para a tua cura, é para a tua restauração, é para a mudança na tua vida. Mas que processo é esse? Olha, vá se despir e mergulhar no Rio Jordão, vai se lavar lá. Irmãos, eu sei que tem processos que são humilhantes, tem processos que expõem, tem processos que cortam, e corte às vezes é doloroso, não é não? É. Eu lembro da minha mãe fez uma cirurgia de esterectomia há muitos anos atrás, e as mulheres, a esterectomia é uma cirurgia pesada, grave, né? Para a mulher é muito grave, e os órgãos reprodutores, útero, ovário, e a córtex. Eu lembro que quando minha mãe fez a cirurgia, ela voltou da cirurgia, na recuperação, ela
gritava de dor. Ela era tanta dor, era tanto grito que a maioria ela nem lembrava. Mas eu estava na sala e eu fiquei desesperado, porque eu chamei o médico. O médico, o processo é esse, o médico foi empurrar a barriga dela, porque há gases, porque ela estava gritando muito, falando muito, e se enchendo de gases era uma loucura. Minha mãe estava nervosa, com muita dor. E quando o médico foi pressionar a barriga da minha mãe, eu quase bato no médico. Eu peguei o braço dele com violência, olhei para ele, olha, irmão, que eu estava com vontade de bofeteá-lo. E eu já estava servindo ao Senhor. Mas quando ele fez isso, eu fiquei com vontade de quebrar tudo na cabeça dele, porque minha mãe estava toda cirurgiada, toda acordada, e ele foi pressionar o abdômen dela com força. E eu olhei e falei, não acredito que isso está acontecendo. Quando eu peguei, que ele percebeu que eu ia bater mesmo. Ele falou, calma, moço, isso aqui faz parte. Isso aqui é justamente para eliminar os gases, mas eu sei onde eu estou apertando. Eu fui me acalmando e ficando até envergonhado, porque ele era o médico e ele estava fazendo bem, mas eu imaginava que ele estava fazendo mal naquela hora. Mas as mulheres que passam por isso, todas elas dizem o quanto é doloroso, mas tem problemas que tem que ser cortados e vai passar dor. Mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas que não querem passar dor no processo. Tem pessoas que não querem se submeter ao processo. Tem pessoas que não querem se despir. Não querem abrir o coração, falar tudo. Botar para fora, vomitar. Tem pessoas que não querem fazer isso de forma total. Uns porque não reconhecem a sua totalidade. O mal que está dentro de si, ou que está sofrendo. Não, tem pessoas que não reconhecem esse ponto. Não quer se despir. E tem outros que não querem passar pelo processo da lavagem. 7 vezes, poderia ser uma só? É 7 vezes. Se é 7 vezes, é 7 vezes. E ponto final. E se tem que ser 7 vezes para um milagre acontecer, que seja. Amém? Amados irmãos, se é um mal que vai sair de mim, se é um tratamento divino, se não tem outra forma, se isso era crônico e chegou a hora de ser tratado, se os meus olhos abriram, se Deus levantou a menina para falar, esse é o caminho, se levantou o rei dizendo, eu invisto em você, eu acredito em você, eu estou com você, conte comigo. Se levanta as servas, se não desista, não continua, meu Deus do céu. É Deus levantando anjos, ou possibilidades, pessoas, para que eu receba a bênção. E aí eu caio na malha fina de resistir e achar que eu não tenho que passar por isso. Mas Naamã, ele foi, ele obedeceu, ele baixou a cabeça, ele entendeu que talvez fosse a única e última oportunidade dele. E tem pessoas que abusam da graça. Deus já deu uma, Deus já deu 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai dando oportunidades. Mas considerado pequenas oportunidades. Mas chega uma que é grande. Chega uma que a gente é parado, confrontado. Chega uma que Deus é como se nos colocasse ao avesso, nos faz sentir a nossa vergonha, a nossa nudez, e já está fazendo parte do tratamento, mas a pessoa não quer continuar, e resiste, e reclama, e xinga, pragueja, fala para outros, e daqui a pouco o que acontece? Que é isso? Esse profeta está errado, está equivocado, e quem sabe ele não falou, essa menina vai ver quando eu chegar lá, eu vou falar para o rei que ele investiu de bobeira. Meus servos, vocês estão me aconselhando errado, sabe por quê? Porque quando a gente resiste, a gente começa a colocar a culpa em outras pessoas, em outras circunstâncias, em outras situações. Mas Deus está pacientemente querendo curar você, querendo tratar com você e tratar de mim. Mas a decisão é sua.
Porque você pode escolher descer as águas do Jordão para se lavar, se purificar. Mas você pode falar: prepara o cavalo, vou sair daqui, porque estar aqui está me aborrecendo. Esse ambiente não me pertence mais, pediu muito de mim. Eu sou bom e eles são ruins. E quer saber? Eu vou esticar aqui a cruz aqui, esticar aqui, aqui, e está tudo certo. Está dando para levar. Preste atenção. Preste atenção. Mas Naamã desceu as águas e foi se lavando, e foi mergulhando, e foi se purificando, e se lavava, e continuou, até que no 7º mergulho aquele homem se levanta completamente curado. Aleluia. Ai, irmãos, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, porque vale a pena. Aleluia. Vale a pena. Vergonha e humilhação é o que nós passamos na nossa estupidez, e muitas vezes o nosso mau caratismo. Vergonha e humilhação é o que passamos pela exposição da lepra que as pessoas veem em nós. Isso é vergonha. Vergonha é não querer ser tratado. Vergonha é querer ensinar quando a gente deveria ser aluno. Vergonha é dar uma palmatória quando a gente está errado e a gente não dá. Aliás, não dá uma palmatória. Desce as águas do Rio Jordão. Vá se lavar. Vamos nos lavar. Vamos enxergar qual é o mal, qual é o problema, qual é a situação individual que nos causa incômodo, que já reconhecemos que é lepra, que já reconhecemos que nos envergonham, que é difícil de comparar, porque é vergonhoso. Qual é a situação? Gente, todos os homens têm situações parecidas, uns mais, outros menos, outros nem têm mais, porque já foram tratados. As demais coisas são processos da vida comuns, mas tem situação que é lepra, não dá para continuar. Surgiu a oportunidade, Deus está trazendo a palavra hoje aqui. Aleluia. Então meu coração está nisso até o final. Amém. Eu só saio daqui quando eu estou percebendo que Deus está falando: eu quero esse tratamento. Mas é impressionante como tem pessoas que não reconhecem isso. Tem pessoas que não entendem que no lugar desse Deus está usando o seu profeta para dizer: faz isso, presta atenção, usa palavras. Tem pessoas que se questionam, se esticam e se revoltam, e alguns até que se desinteressam. Pode sair daqui sem a bênção. Tem outros que estão me ouvindo, que estão ouvindo, temor do coração surge, mas não se submete ao processo. Qual é o processo? Obedece a palavra puramente, obedece o Evangelho puramente, simplesmente assim. Se sujeita àquilo que você está entendendo que é Deus que está dando direção. Se purifica, não tem conversa, é impressionante. Você quer ver uma coisa? Está a gente comendo de forma irregular, comendo, nos alimentando. E come qualquer coisa, come de tudo e tal, tal. Olha, essa comida não faz bem. Olha, você está comendo de forma completamente irregular. E aí Deus vai usando pessoas, usa um nutricionista, usa outra pessoa e outra, e a gente ignora. Às vezes é a própria nutricionista que não está comendo bem. E a gente, muitas vezes, vai ignorando. Sabe quando a gente, sabe quando? Quando a gente começa a se sentir mal, fica doente, não, papai? A dieta. Quando o Fofó
começou, o papai começou a se candidatar, eu ficava envergonhado de mim mesmo. Eu falei, meu Deus, caramba, arrisca. Inclusive, tal virar fitness. Meu Deus, eu quero virar fitness também, eu preciso. Mas sabe como isso acontece muitas vezes? Quando a gente lidar com um problema sério. Irmãos, em nome de Jesus, está na hora de ouvir Deus falar assim: eu quero ser tratado daquilo que eu já sei que é lepra, daquilo que eu já sei que se tivesse voz era gritante, mas eu estou abafando aqui, o problema continua, eu estou abafando aqui, continua me fazendo mal, um dia menos, outro dia mais, as madrugadas eu não vou compartilhar com ninguém. De repente, a casa, o relacionamento da casa começa a se tornar. Eu acompanho pessoas aqui e fora daqui. Às vezes a casa está num conflito só, porque tem pessoas que não trataram do seu problema. Às vezes tem problemas na igreja, dificuldade, a gente tem dificuldade de acompanhar pessoas que não se permitem ser tratadas. E a gente não tem uma cartilha nossa não, viu? A gente procura usar o Evangelho, a coisa simples, prática, possível, para cooperar, porque quem cura é o Senhor, a gente coopera, mas tem pessoas que resistem, algumas não querem. Mas se hoje nós entendermos que Jordão está diante de nós devemos nos limpar, nos despir primeiro. Isso aqui é uma realidade em mim, isso aqui é uma realidade, isso aqui existe, isso aqui tem que ter um fim. Se Deus está na minha vida, está. Se Ele me conhece, Ele tem o antídoto que pode me curar, se Ele tem poder para isso, eu quero. Então você vai ser curado, eu vou ser curado também. Eu não sei, irmãos, talvez alguns eu deduza, mas você que sabe exatamente que problema é esse